A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Curitiba, 23 de março de 2023, quinta-feira. Estamos aqui, pessoal, com a nossa Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 39. Quero ler com vocês e falar sobre o tema As tentações e os níveis de escape pela graça. Vamos ler então Gênesis 39, a partir do versículo 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deite-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. A Bíblia não manda nós lutarmos contra a tentação, mas fugirmos da tentação. O caminho excelente desde que recebemos o Senhor Jesus e o novo coração. Gênesis 4:6 diz que o Senhor colocou em nós um gemido, né? Abba Pai. Hoje nós amamos pela graça ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E desejamos muito ser agradáveis ao Senhor. Por isso nós renunciamos, o pecado com alegria, porque o Espírito Santo colocou em nós um novo coração, no qual não queremos extinguir o Espírito Santo, mas queremos agradar ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje nós temos um novo querer, um novo efetuar, porque o Espírito vai habitar em nós. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e temos esses valores só porque o Espírito está em nós. Como disse Sansão: se o Espírito saísse de mim, seria como os demais homens. Hoje, se nós não pensamos de maneira carnal e se lutamos contra o pecado, é porque o Espírito Santo nos convenceu. Não estivesse o Espírito Santo em nós, nós nem iríamos querer renunciar ao pecado, nem também iríamos conseguir renunciar ao pecado. Essa capacidade de viver em santidade pela graça vem do Espírito Santo, que nos mostra que o salário do pecado é a morte, que o pecado é desnecessário, é nojento, que o pecado é abominável a Deus e altamente destrutivo, O único que sai ganhando é o inimigo, porque o salário do pecado é a morte e ele está ali para matar, roubar e destruir. No caso da tentação de José, vemos a excelência, pessoal? Ele estava honrando a Deus invisível e honrando o seu patrão. No caso, o primeiro caminho contra a tentação e o mais excelente, o nível 1, é você fugir do pecado. Você sabe aquelas situações que você caía quando estava no mundo? Então você foge daqueles ambientes, daqueles amigos. Você se afasta daqueles sites ou daquelas situações que você sabe que é a árvore no centro do jardim, teu ponto fraco. Você descobriu que é essa área que você caía no mundo. Então você não vai lutar contra isso, é fugir disso. Entendeu? O primeiro ponto é não se colocar naquela situação que você sabe que a tua carne é fraca, que a tua carne gosta. Você não gosta mais, você já morreu para o pecado, mas a tua carne continua gostando e tentando. Então o primeiro caminho, José fugiu, Ele fugiu. Quando a mulher tirou a roupa dele, ele tem hormônios, Então ele renunciou. O segundo caminho é: fuja de tudo aquilo que provoca em você pensamentos impuros, seja na área íntima, sexual, vícios, avareza, toda idolatria, tudo aquilo que você sabe que ofende o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, fuja. Se por um motivo acontecer de você estar na situação e você sentir aquele desejo, sofra, renuncie. É melhor renunciar e sofrer a vida toda do que ceder e se contaminar, porque o justo que cai diante do ímpio é como um manancial poluído, Então, prefira sofrer. Há uma canção que dizia: sofrer com Cristo é bem melhor do que errar.
A renúncia agrada a Deus, né? Não podemos extinguir a nossa carne, mas podemos renunciá-la. O primeiro caminho é não criar situações que provoquem pensamentos, porque a tentação começa no pensamento. Se você não vê, o coração não sente, não é? Então, a Bíblia diz: se um homem olhar e cobiçar, já pecou com o seu coração. Então, o importante é fugir de situações pecaminosas. Em segundo lugar, é importante renunciar isto. Se você renunciou, sofreu, a Bíblia diz lá em Tiago: fiquem alegres, porque quando forem provados, não que Deus tenta ninguém, mas quando você for provado numa situação como essa e renunciar, você honrou o Senhor. E 1 Samuel 2,30 diz que o Senhor honra aqueles que o honram, né? Então, renunciar à tentação é honra. Pode parecer fraqueza, pode parecer tolice, mas renunciar à tentação em oculto, né? Como disse o salmista, que os meus pensamentos secretos no oculto do meu coração te agrade. O nível 2 é a renúncia. O nível 3 é: se você pecou, não devia ter pecado, mas se você pecou, diz 1 João 9, confesse, chame isso de pecado, peça perdão ao Senhor. E diga: Senhor, não quero que apenas me perdoe, mas me purifique de toda injustiça. Coloca nojo nisto, e você vai apresentar o seu coração hoje, amanhã, depois de amanhã, com sinceridade, com orações, jejuns, madrugadas com Deus, sinceramente, como diz o pastor Riclave: sonda-me, Senhor, e você vai entregando o seu coração, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me perdoe e me liberte disso. Então você vai mostrar para Deus que você quer realmente se limpar, que você quer realmente mais Deus do que o pecado. Então, se você caiu, não devia ter caído, mas se você pecou, você deve confessar, pedir a misericórdia e a ajuda de Deus. Esse é o terceiro nível. O quarto nível, diz Provérbios 28:13, é aquele que peca e esconde. O medo dele é ser descoberto pelos irmãos, né? Ele não teme mais a Deus. O medo dele é ser desmascarado, ser visto como hipócrita, fingido. Então ele peca e esconde, e faz de conta que não pecou. Ele pensa que os irmãos é que vão analisar. O hipócrita, ele já perdeu o temor de Deus, mas ele tem o temor dos homens, entendeu? Então ele se preocupa somente com o que as pessoas vão achar. Então ele tem algum pudor ainda, seria o nível 4. E o nível 5, o mais baixo de todos, Provérbios 30, versículo 20, diz assim: tal o caminho da mulher adulta, ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Aqui a devassidão, a malícia no seu último nível. A pessoa, de tanto pecar, ela perde o senso, ela se torna uma pessoa promíscua, né? Ela se torna uma pessoa cheia de demônios, extingue o espírito. A pessoa lasciva e sensual que não tem o espírito, ou nunca recebeu Jesus, é joio, ou extinguiu o espírito. De tanto brincar, feriu a sua consciência, extinguiu o Espírito Santo. Então agora não tem mais vergonha nenhuma. Ela peca e diz: não fiz nada. Para ela o pecado é natural. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado com paz. Se alguém peca, tem paz e consegue dizer: Deus me ama, ninguém me julgue, tá tudo bem. Na minha opinião, não fiz nada de errado, isso aí é normal e tal. E mesmo que você mostre o versículo, a pessoa fica furiosa e discorda e se irrita. Isso é um sinal de que ela não tem o Espírito. Quando a pessoa se irrita, quando o profeta é verdadeiro, quando ela resiste e quando ela tem um pensamento diferente da Bíblia, porque já realmente passou da linha do arrependimento, porque já perdeu todo o temor. É muito triste quando a pessoa chega na blasfêmia do Espírito Santo. Há muitos cristãos que vão brincando, e chega uma hora que perdem. O Senhor entrega a eles os seus próprios corações, né? A pior coisa que Deus pode fazer é o que diz lá em Romanos capítulo 1, que Deus os entregou às suas paixões para fazer o que não convém. Então, em 2 Tessalonicenses 2,10, diz que Deus entrega aos falsos profetas, aos falsos mestres. Então essas pessoas, elas não têm mais freio. Para elas o que vale é o apetite do pecado, é aproveitar o pecado, é usufruir do pecado, e ninguém tem nada com isso. Que nós nunca cheguemos no ponto de perdermos o temor de Deus e blasfemar contra o Espírito Santo. Possamos ficar no nível 1, né? Evitar situações de tentações.
Se você cai no nível 2, onde você for tentado, renuncie, sofra, honra a Deus. Se você cai no nível 3, que você pecou, se arrependa sinceramente, se consagre a Deus para não cair da próxima vez. Se você cai no nível 4, que você está pecando e você está tentando esconder, peça ajuda, peça socorro. Não cai no nível 5, ainda há esperança. Peça ajuda, ligue com algum irmão que não seja fofoqueiro e diga: irmão, eu estou precisando de socorro, estou caindo em pecado, em vício escondido, estou triste, ainda estou triste. Quer dizer, o nível 4, a pessoa ainda tem o desejo de sair, né? Talvez não tenha força, ou talvez esteja oprimido por demônios, mas ainda está no nível 4. Porque quando chega no nível 5, a pessoa não quer ajuda para sair. Ela quer pecar cada vez mais, ela faz do pecado uma diversão. Ela faz do pecado uma alegria. Então, quando chega no nível 5, a Bíblia diz em Hebreus 6 que não tem mais como restaurar essa pessoa, porque já crucificaram a Cristo para si mesmos e já pisaram no sangue de Jesus. Pensa bem nisto, em nome de Jesus.